São realmente dois livros que eu particularmente acarinho, mas isso é normal para todos os autores. O livro de ficção, o Arcanos, é um livro em que eu, de forma muito normal, muito, quase diria, descuidada, procuro retratar algumas situações da irrealidade cotidiana, do surpreendente do nosso mundo e um pouco do misterioso também, do fantástico do nosso mundo. Eu sou uma pessoa com uma racionalidade bastante aguçada, mas também com uma curiosidade relativamente às coincidências, sobretudo coincidências significativas. Então, vamos ter nesses arcanos um conjunto de situações aparentemente normais, da vida de todos os dias, mas em que as personagens são confrontadas com algo de estranho. Não o estranho fantasmagórico do filme de terror, mas o estranho de alguma coisa que não bate certo nas nossas certezas particulares. É, portanto, um conjunto de partidas que são pregadas às pessoas e, se calhar, todos nós tivemos na nossa vida, ao menos uma vez, alguma coisa que não batia certo na nossa particular e querida ordem do mundo. Quanto ao livro Civilização e Justiça, podia dizer-se, se estas coisas valessem alguma coisa, podia dizer-se que é um livro mais sério. São ambos sérios. É um livro, de facto, jurídico, sociológico, antropológico, filosófico, enfim, com, no fundo, essa transversalidade, essa obliquidade ou pós-disciplinaridade, como refiro, aliás, no prólogo, em que procura tratar de dois problemas que são indissociáveis. O problema de haver justiça no mundo é uma coisa que sempre me tocou muito. Aquela expressão de uma aluna de Luigi Lombardi Valauri. Luigi Lombardi Valauri, durante anos e anos, pergunta nas aulas aos caloiros o que estamos aqui a fazer. E sempre lhe vêm as respostas mais disparatadas, as respostas mais formais, as respostas daqueles alunos que acham que têm que agradar aos professores e, portanto, dar-lhes a resposta que julgam que é aquela que eles gostariam. E ao cabo de muitos anos de frustração, Luigi Lombardi Valauri encontra uma aluna dos arredores de Milão, se não estou em erro, que lhe responde: estamos aqui para que se faça mais justiça no mundo. Ora, fazer mais justiça no mundo é, efetivamente, ter um mundo mais civilizado. E é esse o problema. A questão da civilização não se limita à justiça, naturalmente, mas a justiça é um vetor essencial de civilização. Mas o contrário também é verdade. A justiça só pode prosperar, quer a justiça no sentido, por assim dizer, mais puro, mais ontológico, quer a justiça no sentido organizacional do aparelho da justiça, só podem existir, como diria Santo Agostinho, com pessoas justas. E as pessoas só podem ser justas se viverem num ambiente civilizado. Ora, a civilização, hoje em dia, é um problema. É um problema de que nós ainda não nos damos conta. Aliás, as pessoas mais civilizadas têm um certo pudor, têm até, eu diria, quase um filtro cognitivo relativamente à barbárie. A barbárie é uma coisa de tal forma diferente da civilização, quase podia dizer que isto é uma heresia, mas dizendo é um ganz andere, é um totalmente diferente, não divino, mas pelo contrário, quase poderia dizer diabólico, porque o diabo é aquele que lança a confusão. Ora, a barbárie, em grande medida, é a confusão. Há, de facto, um crescendo
de barbárie no nosso mundo. Barbárie civilizada, como dizia Pier Paolo Tonello, mas barbárie também claramente não civilizada, rude, barbárie bárbara. Ora, essa barbárie não é percebida em grande medida pelas pessoas civilizadas. As pessoas civilizadas têm até um certo receio em falar disso e em aperceber-se disso. Porque a civilização é um verniz muito ténue. Eu julgo que as pessoas civilizadas e as próprias sociedades civilizadas, lato sensu, embora todas as sociedades civilizadas tenham bolsas de barbárie, sempre foi assim, mas agora talvez um pouco mais, as pessoas têm medo de que se quebre o verniz ao simples contacto com o conhecimento da realidade. Acho que preferem um pouco colocar a cabeça na areia. É, de facto, síndrome da avestruz, não é? As pessoas têm até medo, não se fala, aquele de quem não se fala, não é? Como no Harry Potter, aquele de quem não se fala e a realidade de que se não fala. Aqui na Europa, sobretudo, estou convencido que nós vivemos num véu de ignorância, não é o do Rawls, mas é um véu de ignorância, um véu de alienação profundo relativamente aos tempos que passam e julgo que isso nos poderá ser fatal. Eu acho que, como dizia o célebre poema e canção de Manuel Alegre, mas há sempre uma candeia. Há sempre uma candeia. Quando a noite tomba, há sempre uma candeia. O problema é que nós consigamos alumiar essa candeia. E isso faz-se de muitas maneiras. Faz-se, sobretudo, na criação cotidiana de civilização. Quando nós andamos na rua e somos atropelados por trotinetes bárbaros, que não respeitam sinais de trânsito, alguma coisa tem que se fazer relativamente a esse autismo, com todo respeito para os autistas, mas naturalmente esse autismo social hiper-individualista, que atravessa passeios, não respeita semáforos, etc., e que, naturalmente, inclusivamente, pode derrubar não só aquele velhinho que vai de bengala, mas qualquer cidadão comum que esteja um bocadinho distraído e que vai no seu caminho. Este simples elemento de barbárie é um nada, mas é um nada que é tudo. Há uma passagem do Ortega, no Problema da Universidade, que eu cito de resto neste livro, em que ele explica bem o que é que as universidades precisam de fazer, e não são só as universidades, cada escola, na sua competência, tem coisas a fazer. E também, obviamente, para além do sistema educativo, há a necessidade de formação, naturalmente, familiar e uma enorme escola do nosso tempo, e, aliás, curiosamente, a Universidade Aberta tem uma simbiose nesse sentido, que é a formação que se faz pelos meios de comunicação social, nomeadamente pela televisão. Ora bem, todos esses vetores devem concorrer para coisas muito simples. Eu acho que nós enverdamos por uma intelectualização bastante de cigarra. Classicamente, há aquela oposição entre a cigarra e a formiga. E os que tomam o partido da formiga, que era durante muito tempo maioritário, e os que tomam o partido da cigarra, que passou, há uns tempos para cá, a ter fileiras mais engrossadas. Ora, entre a oposição simples entre a cigarra e a formiga, há uma questão, há uma terceira possibilidade. É que a cigarra pode se tornar, de facto, numa intelectual vaga, numa intelectual especulativa. Não é só o brincar, não é só o cantar, não é isso. Ela pode simbolizar também uma intelectualidade que, de facto,
não é a intelectualidade traidora de que falava Milana Astray, isso é terrível, não é nada disso. É uma intelectualidade que vive ensimismada, que vive para o próprio umbigo. E essa intelectualidade não nos vai salvar. Não vai ser transformando as crianças e os jovens em intelectuais que discutem o aparelho digestivo da mosca, exato, ou que discutem o comentário ao comentário de um papiro do tempo de Manhattan e tal. Realmente podem ser coisas muito interessantes na micro-sabedoria, mas não é essa micro-sabedoria que nós precisamos. Julgo que sim. Eu pensei muito na epígrafe que ia colocar num dos últimos capítulos do Civilização e Justiça e acabei por optar por Gladstone, quando ele diz qualquer coisa como isto: vocês não sabem o que estão a dizer, o futuro está do nosso lado. O futuro está do nosso lado. O futuro está do nosso lado. Eu julgo que o futuro está do nosso lado. Não o futuro próximo, mas o futuro médio, o futuro mais distante. Eu acredito, efetivamente, que é perfeitamente possível uma regeneração, uma renascença de velhos valores humanistas e, em geral, acontece muitas vezes que pode haver, de facto, momentos mais difíceis que fazem com que esse ressurgimento ocorra. Por exemplo, em relação à questão de uma civilização universal, nós sabemos que há sementes que foram lançadas e que já frutificaram bastante, como, por exemplo, os direitos humanos. Aqui há dois séculos, quem é que diria que os direitos humanos iriam ser defendidos por tanta gente em tantos pontos do globo e com civilizações, culturas de base tão diferentes? Não é? Por exemplo, uma das grandes figuras que eu cito frequentemente é de Yad Ben Ashur. É um africano, é um muçulmano, é alguém que, digamos assim, teoricamente, se poderia colocar numa posição fundamentalista, numa posição antidemocrática. Não é nada disso. Foi um homem que chegou a ser vice-presidente do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e um grande entusiasta de um projeto hoje, de alguma maneira, em banho-maria, dadas as circunstâncias do mundo, o projeto de um Tribunal Constitucional Internacional. Ora bem, há figuras por todo o mundo que simbolizam luzeiros verdadeiros, que iluminam e que dão exemplo e que podem ser absolutamente seguidos, não é? Agora, há de facto dificuldades que não podemos descurar ao nível das próprias sociedades ditas democráticas, ocidentais, etc. Há problemas internos profundos. Porquê? Porque existe essa tal barbárie civilizada, digamos, o jovem europeu que se preocupa com o seu telemóvel, não é? Que anda num processo de hominização ao contrário, curvado sobre o telemóvel, cujas preocupações intelectuais são muito escassas e espirituais serão nulas. De facto, essa massa crítica é massa, mas não é crítica. E, portanto, é muito difícil. Não é só contar com essas pessoas para defender as muralhas da cidade. É para fazer com que a cidade funcione. Porque essas pessoas são tendencialmente defensoras dos seus limites e dos seus preconceitos. Isso é terrível. A justiça tem tudo a ver com a paz, não é? Não é por acaso que em Coimbra existia um Instituto de Justiça e Paz. Existe. A paz é obra da justiça. A paz é obra da justiça. Nós nunca poderemos ter paz se não conseguirmos
instituir situações de justiça internacional. E também nas relações privadas, nós sabemos isso. Porque é que certas famílias se digladiam? Porque os seus vários elementos, por exemplo, a propósito de heranças, os seus vários elementos acham-se injustiçados nas partilhas, etc., não é? Portanto, é preciso levar a justiça a todos os recantos da realidade humana, não é? Mas não é fácil, naturalmente, avizinham-se tempos ainda mais complicados e vamos ter que trabalhar, vamos ter que ser imaginativos. Há muito tempo que ando a dizer isso. As formas normais de intervenção cívica, as formas clássicas, não quer dizer que estejam completamente obsoletas, mas temos que inventar novas formas de intervenção. Estou plenamente convencido que ou o bom senso, a moderação, a inteligência se apropriam das técnicas, ou então, diria Montesquieu, tout est perdu, está tudo perdido. Não é dizendo vamos proibir que se faça esta manipulação, que se faça aquele invento, que se desenvolva aquela tecnologia, não é assim, nunca se conseguirá. Nunca se conseguirá. Há um furor imparável por parte dos inventores, dos criadores, etc. Não adianta. A única solução é utilizar, vamos chamar-lhe assim, a técnica, lato sensu, com um bom sentido, utilizá-la fortemente e utilizá-la à frente da equipa dos maus. Há um filme muito interessante em que dois juízes conversam sobre o crescendo de algumas dificuldades no sistema judicial num determinado país e há um que, salvo erro, já vi o filme há muito tempo, olha para uma estante de casos e olha para o estante de casos e diz, olha, está aqui um problema grave, é que os bandidos têm uma equipa melhor. Os bandidos têm uma equipa melhor. Ora, não se pode ter uma equipa pior que a dos bandidos, lato sensu, não é? É preciso que as pessoas que estejam na vanguarda do pensamento, da cultura, da civilização, da justiça, tenham equipas melhores que aqueles que pretendem utilizar e manipular todos esses instrumentos no mau sentido. Agora, há uma coisa fundamental que é preciso considerar aqui. É que essas equipas só podem ser formadas se nós formos capazes de uma metanoia em relação a um vírus terrível que acompanha mesmo a equipa dos bons. Esse vírus é o vírus da inveja, da vaidade, do protagonismo, etc. Se nós não formos capazes de nos entender e de sermos suficientemente inteligentes para pensar que os louros não podem ser só colhidos individualmente por não sei quantos candidatos a serem os Césares e os Oscars da boa equipa, se não trabalharmos em conjunto, se as relutas fratricidas não cessarem, ou pelo menos se não abrandarem muitíssimo, nunca a equipa da civilização ganhará à equipa da barbárie. É complicado. São muitas coisas, teria que fazer uma tópica com muitas coisas. O primeiro perigo a afastar é o da facilidade. Eu podia, talvez, produzir algum efeito, atenuado pelo facto dessa receita já estar muito batida,
Mas das primeiras vezes que essa receita foi apresentada, já digo qual é a receita, provavelmente que isso causou algum impacto. Quer dizer assim, o mundo resolve-se se cada um resolver pela manhã fazer a sua cama. Se toda a gente fizer a sua cama, é o princípio para resolver o problema. Ora bem, talvez não chegue. Há pelo mundo fora muita gente que faz a sua cama por querer ou por ser obrigado a isso e nem por isso transmite aos outros nada de especial e pode ser um rematado canalha. Portanto, não é só isso. Não é só isso. Há coisas mais importantes. Também não é fazer como aquele escoteiro que quer fazer a sua boa ação por dia e obriga, classicamente, todas as velhinhas a atravessar a rua, mesmo que elas não queiram. Também não é isso. Então, o que é? Há aquela teoria do Kant de que devemos comportar-nos sempre de forma a que a nossa ação possa ser elevada a uma regra geral. É bom, mas é abstrato. Ora bem, eu diria que se juntarmos todos estes tópicos, provavelmente não haverá nenhum que seja de excluir. É preciso que as pessoas façam o seu trabalho, não dependam dos outros para o seu trabalho. É preciso que as pessoas ajudem os outros. É preciso que as pessoas estejam bem com a sua consciência e a sua consciência seja uma consciência elevada. Ora, já aqui temos 3 vetores que, combinados, nos podem ajudar a fazer um mundo melhor. Um dia, em Santiago de Compostela, ofereceram-me um refranero casero. Não sei, creio que cito neste livro. Refranero casero, de uma pequena livraria em Santiago de Compostela, diz qualquer coisa a certa ocasião, como faz um mundo melhor, sendo tu e eu melhores. Pronto, vamos tentar ser melhores, mas não chega. Essa ideia de uma espécie de super autoajuda como solução de todos os problemas, aliás, assusta-me o crescimento tentacular das estantes de autoajuda nas livrarias, que na verdade não é autoajuda, é heteroajuda, porque é alguém que está a ajudar alguém a ajudar-se a si próprio. Mas, enfim, seja como for, isso não chega. É preciso ter, poder-se mesmo dizer, uma visão estratégica. E é preciso que os responsáveis pelo mundo, e os responsáveis pelo mundo são os governos, são as pessoas que estão nos órgãos de soberania, são os responsáveis da comunicação social, são os educadores, isso é muito importante, são os educadores a todos os níveis, que são, de facto, os vetores de transformação do mundo, de alguma maneira confluam, ainda que com as suas divergências naturais, que isso é louvável, confluam numa visão estratégica para, já nem se diz de mudança, é para a sobrevivência. Não vou repetir os chavões, mas o mundo está ameaçado do ponto de vista físico e do ponto de vista moral e do ponto de vista civilizacional. O mundo está ameaçado. Nós estamos num barril de pólvora. Estamos sentados num barril de pólvora e ela já estourou em alguns lugares. Portanto, de facto, é urgente que não nos acomodemos no nosso pequenino quadrado e na nossa cotidiana comodidade e que saiamos de nós e que consigamos tentar concertar boas vontades. A ideia de federação de boas vontades, ainda que lá está, pode ser uma federação não explícita, mas quando se começarem a ver aqui e acolá vozes e ações que nos levam à defesa da democracia, à defesa da justiça social, à defesa da justiça tout court, à defesa da cultura, aqui um aspecto fundamental,
A defesa dos clássicos. Se nós perdermos os clássicos, nós perdemos os gigantes aos ombros dos quais estamos. Eu quero-me rir o que vai ser um mundo, quero-me rir, quero chorar o que vai ser um mundo sem os gigantes que nos sustentam.